João 15, verso 16. Quem achou, diga graças a Deus. Está escrito assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Diga assim comigo: Deus me chamou, Jesus me escolheu. Não fui eu que escolhi a Jesus, foi Jesus quem me escolheu. E Ele me chamou e me designou para dar fruto, e o meu fruto deve ser permanente. Diga isso para o irmão que está do seu lado: você é uma fonte produtora de frutos, e frutos permanentes. Querido Pai Celestial, nós clamamos pela Tua graça, pela Tua unção. Fala conosco, que o homem não apareça, mas a voz do Senhor através do homem. Abençoa esses líderes, Pai, que estão aqui nessa noite, que o Teu Espírito traga revolução à nossa vida espiritual, à nossa vida cristã, à nossa vida ministerial. Pai, amplia nossa visão, para que o reino venha crescer através do trabalho desses líderes, debaixo da graça e da unção do Senhor, em nome de Jesus. Pode assentar no seu lugar, queridos. Eu queria falar nesta noite sobre duas coisas, duas pragas que impedem a nossa frutificação. João 15,16 está dizendo que nós fomos chamados para dar frutos. Diga assim, frutos. Nós somos chamados por Ele para dar fruto, mas existem algumas pragas. Eu quero falar de duas, pode ter muitas outras, mas como o tempo é curto, quero falar apenas de duas. Essas duas pragas que pegam, nas pessoas e deixam elas doentes a ponto de não frutificar, tem um nome para cada uma dessas pragas. Uma é esterilidade, diga assim, esterilidade, e a outra praga é o aborto. Diga assim, aborto. Diga esterilidade e aborto. Essas duas pragas impedem que o seu fruto apareça. E lembrem do texto que nós acabamos de ler, que Jesus nos designou, nos chamou para sermos fontes produtoras de fruto. Todos nós que estamos aqui fomos escolhidos por Jesus para darmos fruto. E Ele também deixa nesse versículo uma condição para que nós tenhamos nossas orações atendidas pelo Pai. E essa condição é que nós demos frutos para Ele. Jesus quer que você dê frutos para Ele. Olha só o que diz lá também em João 15, versículo 2. Diz assim, que Ele corta a vara que nele não dá fruto. Diga assim, Jesus corta a vara que não dá fruto. O ramo, o galho que não dá fruto, Jesus corta fora. Lá em Marcos 11, versículo 12 a 14, diz que Jesus amaldiçoou uma figueira, porque aquela figueira não tinha fruto para ele. Ele estava com fome, e quando ele chegou naquela figueira, ela estava seca, não tinha nenhum fruto, ela só tinha folhas, o melhor, ela não tinha nenhum fruto, e Jesus amaldiçoou e disse, nunca mais nasça fruto de ti. E quando Jesus passou de volta, retornando pelo caminho, os discípulos puderam constatar que aquela figueira secou totalmente, e eles ficaram espantados com isso. Por que Jesus fez isso? Porque Ele queria nos dar uma mensagem. Dizem os estudiosos que não estava na época, presta atenção nisso, não era a época da figueira dar frutos. Como então que Jesus chegou na figueira, sabendo que não era estação de frutos, e
pediu e tentou encontrar nela frutos e não achou. Que mensagem Jesus deixa para a gente? A mensagem de que muitos de nós estamos talvez esperando uma estação para começar a dar frutos para Deus. E Jesus não quer isso, Ele está procurando frutos em nós todo o tempo. Agora mesmo, neste exato momento, Jesus está passeando aqui entre nós e está procurando frutos em nossas vidas. Diga graças a Deus, diga misericórdia e diga Senhor, tem compaixão de mim. Porque Ele está procurando todo o tempo, porque nós fomos chamados para isso, somos fontes produtoras de frutos. E quando Ele chega até nós e não encontra fruto, e talvez nós estejamos como esta figueira, dizendo, não é a minha época ainda não é meu tempo, ainda não é chegada a minha hora, ainda não é meu dia, eu ainda não estou pronto para dar frutos. E o que isso pode trazer como mensagem sobre as nossas vidas? A mensagem é, toma cuidado, porque Jesus pode cortar você da videira verdadeira. Porque Ele está procurando frutos. Eu entendo que eu posso ser bem claro com vocês, porque aqui não tem nenhuma criança na fé. Amém? Todos aqui são líderes. Quem é líderes fala amém, Jesus. Então te prepara aí, irmão, te segura aí. Todos aqui são líderes, são maduros espiritualmente, amém? Se alguém não é, queridos, aqui eu vou dizer que a censura é para cima de 18 anos. Se você não se sente preparado, por favor, porque eu vou falar algumas coisas que são um pouco pesadas. De fato, Jesus te chamou e Ele está esperando o fruto de você. Passou o tempo da meninice, passou o tempo de ser criança, agora é tempo de responsabilidade ministerial. E Jesus está procurando pessoas que Ele possa encontrar nelas frutos. Aí alguém diz assim, pastor, mas que tipo de fruto? Eu quero me direcionar aqui para um fruto especificamente, já que nós estamos trabalhando muito em cima de evangelismo, ganhar almas. É claro que o texto de João 15 está falando sobre fruto de caráter, de justiça, de uma vida de santidade, de mudança e muitas outras coisas. Alguém um dia me interpelou e disse, não, esse texto não tem nada a ver com ganhar almas, é só sobre frutos de justiça, frutos de mudança de vida, frutos de caráter. É também sobre isso, mas o texto também está falando sobre o fruto da colheita de almas. Diga assim para a pessoa que está do teu lado, Jesus te chamou para fazer uma colheita de vidas. Aonde que nós encontramos isso, pastor Paulo? Lá em João 4:36, depois você pode conferir. Lá em Romanos 1:13 também, depois você pode conferir. Que o texto bíblico está falando sobre fruto, que está relacionado com colheita, com ganhar almas. Quem ganha almas, sábio é, também diz Provérbios. A palavra está dizendo que nós precisamos dar frutos, que é gerar filhos espirituais, é conquistar vidas para o reino de Deus. O fruto tem que ser produzido também em grande quantidade, diga assim, grande quantidade. Vamos fazer o gesto, grande quantidade e continuamente. Faz assim, calma, continuamente. Irmãos, dá uma olhada na sua vida e veja qual foi o último fruto, nesse sentido que eu estou falando, que você produziu para o reino de Deus. Quando que você ganhou uma vida e que você sabe foi você que ganhou aquela pessoa para Cristo, que você trouxe aquela pessoa para o reino de Deus. Ah, pastor, faz muito tempo. Ah, pastor, nem sei se de fato ganhei mesmo ou não. E se ganhou, essa pessoa continua, permanece no caminho de Deus, porque o fruto deve continuar, permanecer. Eu vos designei para que deis fruto, e o vosso fruto... Então dá uma olhadinha, irmão, dá uma sondada nos frutos, nas pessoas que você tem evangelizado. Será que elas permaneceram? Agora deixa eu falar sobre a primeira praga que destrói o seu fruto, que impede você de dar fruto. A primeira praga chama-se esterilidade. Vamos falar isso juntos? Esterilidade. Queridos, tem muitos crentes, muitos líderes que estão estéreis, estão enfermos no seu ventre ministerial. Eu estou falando com a classe de líderes, de ganhadores de almas. E agora não estou falando só para mulheres, estou falando para homens também, amém? Homens, põe a sua mão na sua barriga e diga assim comigo, eu tenho um útero espiritual.
Homens, falei para os homens. Põe a mão na sua barriga aí, homem. Homem com H, fala assim, eu tenho um útero espiritual. E esse útero, e as mulheres também podem fazer isso, fala, eu tenho um útero espiritual. Querido, seu útero espiritual, Deus te deu para você gerar filhos para Deus. Para você gerar cristãos, discípulos, ovelhas para o Senhor Jesus, porque todos nós também somos ovelhas do rebanho do Supremo Pastor, amém? E Ele te chamou para gerar filhos. Mas dá uma olhada, irmão, eu entrei em crise quando o Espírito Santo me falava essa palavra, e eu olhei para dentro de mim e disse, Senhor, será que o meu útero espiritual está doente? Será que eu estou enfermo, estou com cistos, eu estou com inflamação, estou com algum câncer espiritual? Porque eu não tenho visto os frutos surgindo. Eu entrei em crise, falei, Deus, o que está acontecendo? E eu entrei em pranto e choro, disse, Deus, me cura, me leva para o teu centro cirúrgico e me opera e faz um milagre na minha vida. Porque eu não posso viver mais sem dar frutos para o meu Deus. Por quê? Porque o Espírito falou isso aqui para mim. Paulo, eu te designei, eu te chamei, eu formei você, eu escolhi você com um propósito, além de outros também não menos importantes. Mas com esse em especial, para você dar frutos para mim, Paulo. E frutos que permaneçam. E aí eu olho para trás e vejo que talvez 1, 2, 5 pessoas. E onde estão essas pessoas? Eu disse, Espírito Santo, meu útero está doente, porque eu deveria estar gerando naturalmente filhos espirituais. E aí o Espírito Santo falou para mim sobre esterilidade. E esterilidade na Bíblia é igual a ser infrutífero. Diga assim, estéril é infrutífero. Vou falar o nome de algumas pessoas aqui da Bíblia, que nós descobrimos, né, nas Sagradas Escrituras, que eram pessoas estéreis. E ser estéril, principalmente para a mulher judia, era uma vergonha, ela era desprezada, era considerada uma pessoa sem o favor de Deus, uma pessoa amaldiçoada. As mulheres que eram estéreis eram envergonhadas pelas concubinas, pelos demais parentes da sua família, porque ela não gerava filhos. Nós temos o exemplo de Sara, que foi mãe de nações. Sara, mulher de Abraão, o pai da fé. A mulher do pai da fé era estéril. Mas um dia Deus apareceu para ela, e ela recebeu uma promessa de Deus junto com o seu marido, uma promessa de que ela teria filho. E de que daquele filho viriam nações, milhares, multidões, como as estrelas dos céus, como a areia do mar. A promessa não foi só para Abraão, porque a gente fala muito de Abraão, mas Abraão precisava de Sara para realizar a promessa. Eu aprendo que nós precisamos um dos outros, queridos, para nos curarmos, para recebermos o milagre de Deus discipulado um a um do lado do outro. Porque um recebe a promessa, mas a promessa não se cumpre na tua vida sozinho. Cumpre entre você e o seu discipulador, entre o teu companheiro, a tua companheira de juntas e ligamentos, com o seu marido, com a sua esposa, que estão no mesmo propósito. Eu creio que se você se sente estéril e você não consegue gerar filhos para Deus, o Deus de Abraão, o pai da fé, está aqui nessa noite para curar você da esterilidade. Ele está aqui para operar um milagre no seu ventre, no seu útero espiritual e gerar filhos para Deus. Nós temos uma outra mulher chamada Raquel, a esposa de Jacó, e Deus dá uma promessa para Jacó e diz, Jacó, você vai ser uma nação, porque na tua descendência eu vou continuar o que eu prometi para Abraão. Só que Jacó também tinha uma mulher estéril, que não lhe dava filhos. E aquilo estava impedindo a realização do sonho de Deus. A esterilidade, irmão, na nossa vida impede que o sonho de Deus se concretize na nossa vida. E nós precisamos de cura. E aí Deus fez um milagre na vida de Raquel, e ela foi curada, e ela gerou filhos, e dela nasceu a nação israelita. Há nações aí dentro de você, querido. Há grandes líderes aí dentro de você que ainda não nasceram espiritualmente. Você precisa de um milagre de Deus. Nós vemos também a esposa de Manoá, eu não sei o nome dela, mas a Bíblia diz que é a esposa de Manoá, mãe de Sansão. Se tiver algum teólogo de plantão que puder me ajudar a lembrar o nome dela, eu não sei. Mas a Bíblia diz que a mãe de Sansão, quantos já ouviram da história de Sansão, erga a mão aí?
homem poderoso, descia o Espírito Santo poderosamente na vida dele, um dos juízes mais importantes de Israel, mas a mãe dele era estéril, estava ali preso, um juiz de Israel dentro dela, impedido de nascer, impedido de vir ao mundo, um dos maiores líderes que Israel já conheceu. Mas um dia o Senhor a visitou, e o Senhor curou a esterilidade dela, e dela nasceu reis, príncipes, juízes, homens de grande importância. Irmãos, veja quanto que a esterilidade espiritual e ministerial pode impedir Deus, impedir o projeto de Deus para a sua vida. Aí Deus, quando percebe que alguém entra na brecha da oração, da intercessão e começa a buscar de Deus um milagre e se incomoda com isso, como eu estou incomodado, aí Deus entra na causa, Deus entra no meio daquele negócio e Deus destrói a esterilidade. Mas será que você está preocupado com isso? Você está assim, irmão, tá bom do jeito que está. Nós vemos Ana, a mãe do profeta Samuel, olha, outro grande, um gigante, um dos maiores profetas da Bíblia. Uma mulher também estéril, está lá, com um sonho, quero ter filhos. E já vamos falar um pouquinho da história dela. E de repente Deus faz um milagre, nasce Samuel. E nós também temos um outro grande homem de Deus que veio através de Isabel, que também era uma mulher estéril. O que isso me leva a crer, queridos? Que há pessoas aqui que talvez você não vai ser um grande líder, não vai ser uma pessoa de uma importância assim tão expressiva nesse mundo, mas vai vir alguém através de você que será. E Deus vai realizar o teu sonho através dessa pessoa. Está aí dentro, está sendo gerado, mas algo está impedindo. Algo está segurando essa esterilidade maldita que impede o fruto de ser gerado. Essa maldição tem que acabar. Todas essas pessoas tinham grandes promessas do Senhor no que diz respeito à frutificação. Mas elas precisavam de um mover sobrenatural na vida delas para isso acontecer. E eu entendo, queridos, que para a gente romper no núcleo, na célula, no discipulado, onde for, nós precisamos urgente de uma intervenção sobrenatural de Deus na nossa vida, para curar esse nosso útero doente, para curar-nos da esterilidade espiritual. A vergonha de Ana era terrível. Lá em 1 Samuel 1, do 4 até o 7, diz assim: no dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, Eucana ou Eucaná era o marido de Ana. Ele estava oferecendo o sacrifício e ele comemorava o acontecimento feliz, dando presentes a Penina, que era uma outra mulher que ele também tinha, porque Ana não podia lhe dar filhos. Era tanta vergonha numa família, uma mulher que não pudesse dar filhos, que a própria mulher dizia: tenha filhos com a minha concubina, com a minha serva, tenha filhos com outra, porque eu não consigo dar filhos a você. E talvez nós estamos fazendo assim: Deus, dê filhos através do meu líder, porque eu não consigo dar filhos no reino de Deus. Dê filhos através da minha discípula, ela é uma grande evangelizadora, uma grande ganhadora de almas, mas eu mesmo sou estéril. Irmão, isso tem que acabar na nossa vida. Quem está me entendendo, diga graças a Deus. Isso tem que acabar, queridos. E diz o texto, embora ele amasse muito a Ana, ele só podia dar para ela um presente, porque o Senhor fez com que Ana não tivesse filhos. Aqui diz que Deus fez com que Ana não tivesse filhos. Por quê? O texto não diz. E acontece que Penina piorava, a rival dela, piorava a situação, porque fazia muita coisa para deixar Ana irritada pelo fato de o Senhor não lhe permitir ter filhos. E todos os anos era a mesma coisa. A Penina caçoava de Ana e a provocava quando iam a Siló. Por isso Ana chorava muito e não tinha nem vontade de comer. Ana estava muito transtornada.
Mas um dia Ana toma uma atitude de sair da caverna da vergonha e começa a escalar o monte da fé. Eu quero o milagre de Deus na minha vida. Você pode dizer isso? Eu quero o milagre de Deus na minha vida. Toma posse dessa bênção para a tua vida, irmão. Fala aí no reino espiritual: eu não quero ser mais uma terra estéril. Eu quero gerar filhos para Deus. Foi o que Ana disse: eu preciso gerar filhos. Filhos é sinônimo de bênção, é sinônimo de milagre. 1 Samuel 1, do 9 ao 20 diz: certo dia, após a refeição da tarde, quando ainda estavam em Siló, Ana foi ao tabernáculo, e o sacerdote Eli estava sentado no seu lugar de costume ao lado da entrada. Ela estava sentindo uma profunda angústia e chorava amargamente, enquanto fazia a sua oração ao Senhor. Verso 11, e Ana fez este voto: Senhor Deus dos céus, se o Senhor olhar para o meu sofrimento e responder a minha oração, dando-me um filho, então eu darei esse filho de volta ao Senhor. É um filho para Deus, irmão. Deus quer nos dar filho que nós vamos devolver para Ele. Diga glória a Deus. Eu darei ele de volta ao Senhor, e ele será seu por todos os dias da sua vida. Olha, continuidade, permanência. E os seus cabelos nunca serão cortados. Ela colocou ele sobre voto. E Eli, que era o sacerdote da época, o pastor da época, percebeu que a boca de Ana se mexia enquanto ela orava em silêncio, do fundo do coração, porém não se ouvia algum som. Então ele pensou que Ana estivesse embriagada. Verso 14, era preciso vir aqui embriagada, mulher? Perguntou Eli. Afaste-se desse vício. Por favor, Senhor, respondeu ela, não estou embriagada, eu estou muito triste, isso sim, e estava abrindo o meu coração diante do Senhor. Por favor, não pense que sou apenas uma mulher embriagada, oro sim por sofrer grande preocupação e aflição. E nesse caso, disse-lhe: tenha bom ânimo, levante-te, vá em paz, e que o Senhor de Israel conceda o que você pede, seja lá o que for. Ó Senhor, muito obrigada, exclamou Ana, e voltou feliz e começou a se alimentar de novo, e a tristeza desapareceu do seu rosto, e a família inteira se levantou bem cedinho de manhã, e foi ao tabernáculo adorar o Senhor mais uma vez, e depois voltaram para casa em Ramá. E quando Eucana deitou-se com Ana, o Senhor se lembrou dela. Irmão, Deus vai lembrar de você nessa noite, Deus vai lembrar do teu ministério, Deus vai lembrar do teu chamado, e passado o devido tempo, ela teve um filho e deu ao nome dele Samuel, que significa pedido de Deus. Porque conforme ela disse, eu o pedi ao Senhor. Irmão, eu quero profetizar que tem Samuéis aí dentro do seu ventre, no seu útero espiritual, que vão nascer através de você. Eu quero dizer para você que o inimigo está tentando impedir você de gerar esses frutos duradouros. Tem sacerdotes aí dentro de você, tem profetas dentro de você, tem pastores dentro de você, tem mestres dentro de você, tem evangelista dentro de você, querido, tem até apóstolo dentro de você. Tem tudo isso aí dentro, tudo isso está aí dentro de você. Aleluia, está aqui dentro, mas por que não gera? Por causa da esterilidade. Mas se a gente se humilhar diante de Deus e dizer: Deus, por que eu estou estéril? Por que eu estou doente? Por que eu não consigo gerar nada? Aí Deus vai curar você. Você foi nomeado para isso, queridos, para dar frutos. E você precisa sair desse território da vergonha, porque é uma vergonha para a gente não gerar, para líder, para pastor, para obreiro, líder de célula. É uma vergonha para a gente passar um ano inteiro e não gerar um filho para Deus. Isso é uma vergonha, é motivo de choro, de pranto, de tristeza, de colocar a cara no chão e dizer: meu Deus, eu sou um zero, eu não sou nada, eu não consigo gerar nem mais um discípulo para o Senhor. Você está me entendendo, querido? Não estou falando isso para humilhar ninguém, porque eu também estou inserido nesse contexto. É uma vergonha para a gente. Agora a segunda causa, para terminar. O aborto, diga assim, aborto. Esterilidade, queridos, é diferente de aborto. Esterilidade é não conseguir gerar. O aborto é gerar e perder por alguma causa. Agora o aborto pode ser espontâneo, diga assim, espontâneo. Aconteceu, abortei, você começou a gerar um filho, acabou que o filho foi abortado. Também pode ser pela falta de correção no fruto.
de repelir as pragas, de aplicar o remédio, de se alimentar adequadamente, espiritualmente falando. Quero que você entenda isso. O aborto também pode ser autoimposto pela rejeição ao fruto. Tem pessoas que rejeitam o fruto que Deus está fazendo ser gerado na vida dele. E também pode ser causado por acidentes e por traumas. Presta atenção nisso que eu quero falar com você. Agora eu pego o exemplo do sacerdote Eli, o mesmo pastor que orou sobre a vida de Ana e curou ela da esterilidade. Mas dentro da casa de Eli tinha uma maldição de aborto espiritual, aborto ministerial. Eu vou mostrar para vocês. Lá em 1 Samuel 2,17 diz assim: era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor. A Bíblia está falando sobre os filhos do pastor Eli, do sacerdote Eli. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor. 1 Samuel 2,17. Porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Eli, como vocês já leram ou quem não leu, ele era um profeta, um sacerdote melhor, que via os filhos dele aprontando, fazendo coisas erradas, abusando da oferta que era trazida no altar, no templo do Senhor, no altar do sacrifício. Eles extorquiam as pessoas, exigiam mais oferta do que lhes era devido, brincavam com as ofertas que eram para Deus. E Eli vivia passando a mão na cabeça dos filhinhos dele. Ah, não faz assim, meus filhos, assim é feio, isso não é legal. E os filhos dele foram crescendo, que também eram profetas, que eram sacerdotes da casa de Deus, eram obreiros, líderes, como nós somos, nós que estamos aqui. E por causa da passividade do discipulador e pai deles, que era Eli, eles foram crescendo debaixo de uma maldição de aborto ministerial. Quero que você me entenda o que eu estou falando aqui. O ministério deles, da família toda, começou a ser abortado. E Deus já estava desenhando uma nova história sacerdotal para aquele tempo. E Deus já havia dito certa feita para Eli: Eli, o teu sacerdócio vai passar. Se tome cuidado. Veja o que está acontecendo com teus filhos, com teus discípulos, com a tua casa. Porque você vai abortar o ministério que eu coloquei na tua mão. Muitos de nós estamos abortando o ministério de Deus, que Deus colocou nas nossas mãos. Estamos abortando o fruto. E o que acontece com Eli? Ele aborrece a Deus com a sua atitude passiva e atrai uma desgraça para toda a sua linhagem. Eu chamo isso de aborto ministerial. Onde que nós vemos isso? 1 Samuel 2, do 28 até o 33. Diz assim, desculpe ler rápido, queridos, que o tempo é curto. E eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel por sacerdote. Quem escolheu Eli? Quem que escolheu? Deus escolheu. Quem escolheu você para estar aqui? O apóstolo, pastor Paulo, Igreja Profissão e Vida. Quem escolheu você para estar aqui? Então permaneça aqui, amém? Deus te escolheu. Permaneça na presença dele. Eu escolhi você por sacerdote para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisaste o meu sacrifício? Ó, Deus está falando, presta atenção. Por que pisaste o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim? Para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade tinha falado eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Ó, Deus mudando de ideia por causa de uma pessoa passiva. Porém agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa do teu pai, para que não haja mais ancião algum em tua casa. Ou seja, todo mundo ia morrer novo. E verás o aperto da morada de Deus em lugar de todo o bem que houvera de fazer a Israel, e nem haverá por todos os dias ancião algum em tua casa. O homem, porém, a quem eu não desraigar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma, e toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar a idade varonil. Diga misericórdia. Eu sei que é pesado, irmãos, mas é a palavra de Deus.
Agora, nesse tempo, Deus já estava providenciando uma mudança. Nesse tempo, Samuel ia crescendo e Eli ia engordando, ficando cada vez mais passivo, não aplicando correção aos seus filhos sacerdotes, que inclusive, queridos, se prostituíam dentro do templo. Irmão, se pensa que não acontece isso hoje em muitas igrejas, tem muita igreja cheia de prostituição, de adultério, fornicação, gente cantando no altar, se masturbando, mentindo, roubando, trapaceando, é a mesma coisa. Líder, músico, diácono, obreiro, pastor, cometendo os mesmos pecados infames contra o Senhor, abortando o ministério, abortando o chamado. Deus escolheu, Deus te tirou lá do meio da tua família cheia de pecado, porque Deus tem uma expectativa em você. Deus vê em você um sacerdote, mas Deus quer que você corresponda ao chamado dele para a tua vida. Diga glória a Deus. Deus quer ver uma atitude. E ele começou a abortar o fruto. E aí Deus cortou. Faz assim a tesourinha, assim, ó. Deus cortou. Deus fez abortar o ministério sacerdotal na família de Eli. Os filhos dele morreram. Eli teve uma morte trágica. Mas enquanto isso, um outro menino, Samuel, ia crescendo. Irmãos, está aqui os dois lados. Escolha o lado que você quer. Ser curado da esterilidade, crescer na obediência, na santidade, na pureza do Senhor, ou levar as coisas, como dizem, entre aspas, nas coxas. Vai levando a coisa do jeito que dá. Vai tocando teus discípulos como toca uma boiada. Vai deixando eles andar no pecado sem falar nada. Irmãos, diga não à passividade, faça alguma coisa, toma alguma atitude em relação à prática dos teus filhos espirituais, ao pecado que eles estão cometendo, à vida errada que eles estão levando. Quem está me entendendo, diga graças a Deus. Isso serve para os nossos filhos dentro da nossa casa também. Porque nós sabemos, irmão, tem muita gente fazendo coisa feia e está se escondendo. Para não abortar, irmão, o fruto, para que não ocorra o aborto, você tem que aplicar uma correção no fruto. Use repelente para as pragas. Estou falando agora do fruto que se plantou. Usa repelente na praga. Aplica o remédio da palavra de Deus. Abra a palavra de Deus, mostra o que é pecado. Alimente adequadamente, ensinando os princípios elementares da vida cristã. Aplique correção, irmãos. Deixa eu falar algumas coisas aqui. Que tem discipulador que sabe que o discípulo dele está fazendo negócio errado, está mentindo, está prostituindo, está navegando, vendo mulher nua na internet e não faz nada. Isso aí é a vida dele com Deus. Irmão, você está abortando o teu fruto. Você tem que tomar uma atitude. Não seja como Eli. Fica, não, filhinho, não faz assim. Pecou de novo, tadinho. Irmão, seja firme. Mostra a palavra de Deus. Não sai falando para os outros, mas enfrenta, confronta o pecado. Mostra a verdade. Porque senão não vai haver cura. Deus vai acabar fazendo gerar um aborto ministerial na tua linhagem. Quem está me entendendo, acene com a mão. Irmão, é tanta coisa. Deixa eu falar de duas coisinhas que eu tenho presenciado muito dentro da igreja, da nossa igreja. Irmão, se for fazer um levantamento, nós vamos descobrir que tem muitas pessoas que não estão casadas na nossa igreja. Estão casadas no papel, mas não estão casadas aqui, com a bênção pastoral. E estão trabalhando, estão liderando, estão fazendo atividades. Pastor, isso pode? Não pode. Não pode, queridos. Que existe uma brecha aberta. Eu já vi 4, 5 casos aí de pessoas que estão aguardando não sei o quê, estão aguardando uma cerimônia. Irmão, cerimônia não é casamento. Diga assim comigo, cerimônia não é casamento. A cerimônia é para você. É para você sair bonito na foto, para você chamar a tua família, para você trazer seus amigos. Quem está me entendendo, diga graças a Deus. A cerimônia é para você, é para os teus amigos, para a tua família. Mas a unção, a palavra, a bênção, é que vai selar o teu casamento no reino espiritual. E cabe ao discipulador, ao líder, chegar junto e fazer passar a ficha. Irmão, está casado ou não está casado? Eu estou no cartório, mas não está na igreja. Irmão, é urgente, é para ontem. Você precisa dessa bênção.
Ainda que você não possa fazer uma cerimônia legal, bonita, reúne os teus líderes lá, meia dúzia de discípulos para ser testemunha, chama o teu líder, o teu pastor, abençoa vocês, unge a aliança, declara, porque o que é ligado na terra é ligado no céu. Agora, casamento de cartório não liga no céu, te dá direitos aqui na nação. Não estou falando isso para ofender ninguém, mas para abençoar a tua vida. Porque as bênçãos de Deus não estão chegando sobre você, porque há portas abertas, janelas escancaradas. Outra coisa, tem muitas pessoas que vieram de casamento, de igreja católica, de espiritismo, não sei o quê, aí vieram para a igreja evangélica. Eu sei, muitas pessoas estão assim. Mas qual que é o procedimento? Valeu, pastor, meu casamento? Irmão, você foi casado debaixo de um manto de idolatria. Agora eu pergunto para você, isso é válido para você ou não? Você foi casado debaixo do Deus do catolicismo, que é Maria, não é nem Jesus, porque Maria é mãe de Deus. Você está me entendendo? Então você vem para a igreja evangélica e diz assim, eu já estou casado. E não está, na verdade você precisa quebrar, se estiver errado, o pastor Claudinei, que é doutor no assunto, me ajude. Você tem que quebrar o pacto que foi feito debaixo de uma aliança idólatra e receber a bênção, né, apostólica, sacerdotal da igreja onde você está congregando. Amém? Vocês estão me entendendo? Ah, mas eu vou um dia só quando puder fazer uma cerimônia bem bonita eu vou casar, irmão. Não espere, talvez esse dia nunca chegue. E você nunca desfrute do melhor de Deus para o seu casamento. Agora, eu não estou falando isso para ofender ninguém, mas para vocês líderes poder repercutir isso na sua célula, nos seus discipulados, e investigar e ver como que está a vida das pessoas que vocês estão pondo para trabalhar, queridos. Para ministrar, para atender as pessoas, porque elas estão às vezes com brechas gigantescas abertas. Porque o que é mais importante, irmão? A bênção de Deus na tua vida, ministrada por um sacerdote, ou uma assinatura de um contrato? Claro que para casar na igreja, para tomar bênção, tem que estar ligado lá também. Não pode casar se não está lá no cartório. Agora, fora isso, queridos, tem tantas coisas que estão fazendo-nos abortar o fruto. Mas Deus quer mudar isso na nossa vida. Diga graças a Deus. Deus quer mudar isso na nossa vida, queridos. Para terminar, desculpe aí que já passou a hora. Não rejeite o seu filho, pois você pode abortar o fruto. Você sabe que quando a mãe começa a rejeitar o filho, ela pode abortar. Ah, eu não amo esse filho, eu não quero esse filho. Ah, esse discípulo é tão chato, essa pessoa não vai comigo, eu não vou com ela. Você está abortando o fruto. Quem está entendendo, fala amém, Jesus. Você está abortando o fruto, querido. Ah, eu não consigo, não bateu, não deu liga. Está abortando o fruto. E a gente poderia falar muito mais sobre isso. O que eu tenho que fazer então, pastor? Busque ajuda, busque tratamento. Principalmente se você passou por algum trauma. As pessoas abortam também os seus discípulos quando ela passa por uma crise, um acidente, uma morte na família, um negócio que deu errado, a empresa que falhou, eu larguei tudo. Deus, eu não vou discipular mais ninguém, eu não vou cuidar de mais ninguém, eu não vou liderar mais certo, porque está traumatizado. Vocês estão entendendo? Estou traumatizado, minha esposa me largou, meu filho me deixou, o negócio deu errado, aí eu não vou cuidar mais de ninguém. E aí começa a abortar os filhos espirituais, abortar o sonho de Deus. Então busque cura para a sua vida, querido. Vamos ficar em pé.